verbal, isto é, como os verbos se organizam em grupos e se flexionam, né? Nesta aula, vamos falar de algo igualmente importante, tão importante quanto, que é a transitividade verbal, que mostra se o verbo ou não de complementos para complementar o sentido. Presta bastante atenção no sentido. Para isso, vamos entender o que é transitividade. A transitividade verbal é a relação entre o verbo e o complemento, que pode ser objeto direto, indireto, pode ser que não precise de complemento também. Então a pergunta-chave: o verbo tem sentido completo sozinho? Se sim, intransitivo. Se não, precisa de complemento, podendo ser transitivo direto, indireto ou bitransitivo. O verbo intransitivo, tá certo? Abreviado como VI, verbo intransitivo. O que significa? Ele tem sentido completo por si só, não exige complemento. Exemplo, o bebê dormiu. Dormir não precisa de nada para fazer sentido. Simplesmente, o bebê dormiu. Precisa você explicar mais alguma coisa? O próprio verbo pede isso? Não pede. Então, ele não pede um complemento. Certo? Próximo. Verbo transitivo direto, VTD, o famoso VTD. Ele já começa a precisar, é um caso de que se precisa do complemento, mas é sem preposição. Ele é direto. Exemplo, ela comprou flores. Quem é o objeto direto? Flores. Vamos para o verbo comprou. Ela comprou. Comprou o quê? Flores. O verbo não pede uma preposição. Faz sentido eu colocar ela comprou de flores? Não. Ela comprou algo, flores. É direto. Tá certo? A gente vai reforçar mais isso. Próximo, verbo transitivo indireto, VTI. VTI. Ele precisa de complemento com preposição. É obrigatório o verbo, ele exige naturalmente uma preposição, tá? Exemplo, gosto de música. O verbo gostar, gosto, ele faz sentido você falar gosto música? Não faz sentido. Então ele pede uma preposição, a preposição no caso de. Gosto de algo. De quê? De música. Então o objeto indireto é de música, ou seja, é o complemento desse verbo gosto, da oração, né? Então sempre se pergunta, gosto de quê? De música. Se a resposta for algo que é acompanhado de preposição, então é um verbo que exige preposição. Verbo transitivo direto e indireto, VTDI, ou bitransitivo. Bom, o VTDI, ele exige os dois complementos que eu já expliquei. Um tem que ser direto e um é indireto. É natural, o próprio verbo vai te pedir isso. Exemplo, dei um presente ao amigo. Dei algo a alguém. Faz sentido você só falar assim? Dei um presente. Tá, beleza, dei um presente. Mas quando você dá um presente, você dá para alguém. Para quem? Ao meu amigo. Dei um presente para meu amigo. Então, perceba que pede uma preposição. Dei um presente. Um presente pede preposição? Não. Lembra, é artigo. Então, esse verbo, ele é transitivo direto. Qual é o objeto direto? Um presente. E ele também, o dei, é verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede um objeto indireto, no caso, ao amigo. E aí a gente tem a preposição ao, referente ao amigo, em relação ao verbo dei. Então, o objeto direto desta oração é um presente e o objeto indireto ao amigo. Verbo de ligação. É de ligar mesmo. É criar uma ponte de uma coisa para outra, do sujeito para o seu predicativo. O que é o predicativo? Então, vamos lá. Não indica ação, mas estado ou condição. Liga o sujeito a uma característica que é o tal do predicativo. Então, o aluno está cansado. O aluno, olha, você pode até dizer assim, olha, o aluno cansado, tá, né? Tanto
Então, ou seja, o aluno, que é o substantivo, ele está sendo caracterizado, ele tem um predicativo que é cansado. O aluno está cansado. Agora a gente vai para um exercício, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 frases, orações, e a gente vai classificar os verbos quanto à transitividade. Então, bora lá. O bebê chorou a noite toda. O verbo é chorou. Esse verbo, ele é o quê? Ele é um verbo de ligação, verbo transitivo direto ou indireto, verbo transitivo direto e indireto, no caso bitransitivo, ou ele é um verbo intransitivo? Ele é um verbo intransitivo, ele não precisa do complemento. Embora tenha colocado, basta você dizer, o bebê chorou. Agora, ele pede mais alguma coisa? Não, o bebê chorou. Agora o próximo. Ele comprou um carro. Comprou é o verbo, tá destacado aí de vermelho, né? E eu te pergunto, ele é um verbo que ele comprou. Vamos pensar. É um verbo intransitivo? Ele comprou. Se eu chegar para você e falar, ele comprou, você vai perguntar naturalmente, ele comprou o quê? Porque ele pode ter comprado qualquer coisa. Ele não é um fim em si, igual o chorou. O chorou, acabou. Ele chorou, entendi. Ele chorou. Ele chorou o quê? Ele chorou água, lágrimas. Agora, ele comprou. Comprou o quê? Um carro novo. Um carro novo é acompanhado de preposição? Não. É objeto direto, né? Então, logo a gente entende que o verbo aí é verbo transitivo direto. Comprou, ok? Próximo. Maria precisa de ajuda. Verbo aí é precisa. Precisa de algo. Maria precisa ajuda. Estaria certo? Não. Tá percebendo que naturalmente ele pede uma preposição? Ele pede algo que faça uma ponte com o complemento. Ele pede a preposição, no caso de. Então, Maria precisa de ajuda. De ajuda é o objeto indireto de precisa, do verbo precisa. Logo, o verbo aqui é classificado como verbo transitivo indireto. Agora, olha esse último exemplo, esse próximo exemplo. Entreguei os documentos ao diretor. Entreguei algo a alguém. O entreguei é um verbo que ele pediu aí 2 objetos. Ele pediu o objeto direto, sem preposição. Ele, entreguei algo a alguém. Esse a é a preposição. Então, perceba que se o verbo entreguei, você interpreta assim, poxa, eu entreguei algo a alguém, significa que se eu chegar para você e falar assim, eu entreguei meu celular, naturalmente você vai falar, tá. Mesmo que você só pense, mas você vai pensar, ela entregou o quê? Ou então ela vai perguntar, ela entregou para quem? Na verdade, nesse contexto, ela entregou o celular, mas ela entregou para quem? Eu entreguei meu celular para meus pais. Então, percebe que o entreguei, ele pede o quê? Para quem? E quando é para quem, há essa preposição. Então, eu entreguei os documentos, objeto direto, porque não tem os documentos, não tem preposição, lembrando que o os é um artigo. Agora, ao diretor, ao se dirigir para alguém essa entrega, esse alguém tem que estar preposicionado. A preposição aí, no caso, é o a, junto com o artigo o. E aí nós temos o objeto indireto ao diretor. E logo, entreguei é um verbo transitivo direto e indireto. VTDI, né? O último exemplo. O professor parece cansado. O professor parece cansado. Parece. Se a gente tirar o parece, que é o verbo, e colocar assim, o professor cansado, não é uma característica do professor? É. Como que ele está? Cansado. Se ele está cansado, então, o que seria aí? Não é cansado, não é uma característica do sujeito, o professor? Então,
é a condição, é o estado dele. Não indica ação, só um estado. Logo, é um verbo de ligação. Tá certo?